Olá, meninos e meninas. Os primeiros tetrápodes deram um passo revolucionário na história da vida dos vertebrados. Eles saíram da água e começaram a explorar a terra firme. Nós falamos disso no último vídeo, mas nem todos foram até o fim. Alguns desses tetrápodes ficaram no meio do caminho, meio aquáticos, meio terrestres, e esses são os anfíbios. Então, a grande separação evolutiva entre os vertebrados terrestres acontece vários milhões de anos depois do surgimento dos tetrápodes. Por volta de 320 milhões de anos atrás, no Carbonífero, no período Carbonífero agora, uns 40 milhões de anos depois do surgimento dos primeiros tetrápodes, quando surge uma nova linhagem chamada os amniotas. E os amniotas, a gente vai falar deles no próximo vídeo, mas inclui então, por exemplo, os mamíferos, além de répteis e aves. Então nós somos amniotas, mas antes disso, antes dos amniotas, temos os chamados anamniotas. E hoje, os sobreviventes da linhagem que está vivo hoje dos anamniotas são os anfíbios. Mas antes disso, um detalhe, talvez um pouco técnico, os anfíbios modernos pertencem ao grupo chamado Lissanfíbia. É um clado que inclui todos os anfíbios vivos e que provavelmente tem uma origem comum dentro dos antigos tetrápodes primitivos, lá muito tempo atrás. Esse, então, é o grupo coroa dos anfíbios, ou seja, inclui todos os anfíbios vivos, o seu último ancestral comum e todos os seus descendentes. Mas não inclui os anfíbios extintos, que se separam dessa linhagem antes dessa último ancestral comum. Então, esses outros anfíbios anamniotas que estavam lá na época seria então o grupo tronco dos anfíbios. Já falamos que depois da transição iniciada por formas como Tiktaalik e consolidada mais em frente em animais como Ichthyostega, os vertebrados finalmente tinham membros capazes de sustentar o corpo fora da água, que era importante para conseguir se arrastar em terra firme. Mas havia um problema lá bastante grande, que reproduzir-se fora de água era extremamente difícil. E falamos disso no último vídeo. E é exatamente aqui que os anfíbios ficam presos. Eles vivem parte em terra, mas dependem da água, ou pelo menos de muita umidade para se reproduzir. Alguns salamandras, por exemplo, depositam seus ovos em folhas ou troncos úmidos, etc. E os ovos dos anfíbios não têm casca, não têm proteção contra desidratação. Então eles precisam ser depositados em ambientes úmidos, muitas vezes, inclusive, diretamente na água. Então, como se ainda se reproduzisse um pouco como os peixes fazem. Além disso, a fecundação muitas vezes é externa, ou seja, tudo ainda acontece essencialmente como nos peixes. Então, outro ponto importante dos anfíbios é a pele. A pele dos anfíbios é fina, altamente permeável e participa da respiração. Então, a pele absorve um pouco do oxigênio que está diluído na água e passa ele para a corrente sanguínea. E isso é uma vantagem, mas também uma limitação, porque significa que eles perdem água com facilidade. Por isso mesmo, quando adultos, continuam restritos a ambientes úmidos. O ciclo de vida deixa isso ainda mais claro, essa dependência da água. Muitos anfíbios começam como larvas aquáticas, como os giríneos, e depois passam por metamorfose até chegar à forma adulta. Esse ciclo não é, talvez, simplesmente primitivo, mas reflete bastante uma condição ancestral dos vertebrados,
onde a fase larval aquática foi mantida ao longo da evolução, ou seja, esses anfíbios, então, nunca abandonam completamente a água. E os amniotas, depois, eles vão abandonar a reprodução dependente de água. Mas isso a gente vai falar depois dos amniotas. Exemplos clássicos modernos dos anfíbios incluem as rás, do clado Anura, como Rá, por exemplo. Elas são altamente adaptadas para o salto. Vocês já sabem disso, tem membros posteriores alongados, um corpo compacto. Nos membros, os ossos do zeugopodo, tíbia e fíbula, além de rádio ulna, encontram-se fundidos, formando estruturas como, então, chama, em vez de ser dois ossos, chama, vamos, como se é um osso só, chama tíbio-fíbula e o rádio ulna. O que provavelmente aumenta a eficiência do salto. Além disso, não possuem dentes na mandíbula inferior e muitas apresentam vocalizações complexas, principalmente associados à reprodução. E você sabe o som de um rã, né? Rabbit, rabbit, né? Fica lá cantando se você está perto de um lugar mais úmido no interior. Outro clado é o caudata, que são as salamandras, que mantém um corpo mais alongado e uma cauda bem desenvolvida, lembrando bastante dos primeiros tetrápodes, e por isso também facilmente são confundidas com répteis. As salamandras apresentam fecundação interna, geralmente por meio de espermatóforos, que são pequenos pacotes de esperma que a fêmea coleta do ambiente. Ao contrário da maioria dos anuros, dos rãs, algumas espécies sequer passam por metamorfose completa, como então os rãs fazem, mantendo características larvais ao longo da vida que chama neotenia, esses salamandras. Então é bastante diferente do que um rã, mas os dois são anfíbios. Além disso, muitas salamandras não possuem osso externo bem desenvolvido ou ele é completamente ausente, que é razoavelmente raro, né, no reino dos tetrápodes. E temos também o muito pouco conhecido Gymnophiona, as Cecilia, anfíbios sem patas, adaptados à vida subterrânea, com corpo alongado e olhos reduzidos, normalmente cegos. Um exemplo extremo de especialização. São muito fáceis de confundir com minhocas ou até com pequenas cobras, porque tem um formato cilíndrico e ausência de membros. Mas é um anfíbio. Do ponto de vista evolutivo, os anfíbios representam uma solução intermediária. Eles conquistaram a Terra, mas não totalmente. E isso, claro, né, sempre tem consequências. Sua dependência da água limita a distribuição, sua diversidade e sua capacidade de ocupar ambientes secos. Então, eles não conseguem viver em lugares com pouca água. A inovação que muda tudo isso, a gente já falou, surge por volta de 320 milhões de anos atrás, quando então os vertebrados se libertam completamente da água para a reprodução, porque eles desenvolvem o ovo amniótico. E é com esse ovo amniótico que começa a verdadeira conquista do ambiente terrestre. Mas isso então é o próximo capítulo. Então, você já entendeu, nós não somos anfíbios, nós somos amniotas. É isso aí? Se gostou, comenta aqui embaixo. Se você é educado comigo, eu respondo. Tchau!